Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assentai-vos, irmãos. Amém. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nós ontem tratamos do assunto confronto de Efésios com Josué, onde o irmão Brana nos mostra que nós precisamos saber quem somos, o que somos, e nos posicionarmos no lugar em que Deus tem prometido para nós. E isto é desde o nosso nascimento. Aliás, desde antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu para louvor da sua glória. Nós temos o nosso lugar em Cristo. Cabe a mim e a você sabermos, descobrirmos qual é a nossa posição. Nós somos crentes, filhos de Deus, e vimos que Israel saindo do Egito é tipo da igreja noiva saindo do Egito denominacional. Isso passa por 3 estágios, 3 etapas. O profeta está nos afirmando assim na mensagem Confronto de Efésios com Josué, no parágrafo 40, ele disse: eles passaram por 3 estágios, indo para esta terra prometida. E nós já vimos qual é a terra prometida para nós. A terra santa, em que nós precisamos estar. É o batismo do Espírito Santo. Eu creio, e você deve crer comigo, que não é bom ficar no deserto todo o tempo. Existem pessoas que parece que estão no deserto o tempo todo. Como que elas estão dando voltas. E foi isso que aconteceu com Israel. Eram poucos dias para chegar ali em Canaã. Poucos dias. Mas havia uma multidão mista. Havia mistura. E a fé não combina com a incredulidade. A fé não combina com a incredulidade. A sujeira não combina com santidade. Havia uma mistura ali. Espíritos errados estavam ali, provocando a Deus. Murmuradores, incontinentes, rebeldes, estavam ali na congregação de Israel. E Deus projetou uma limpeza na congregação. Por isso ele fez aquele povo dar voltas. Eles tinham poucos dias para chegar em Canaã. Passaram 40 anos. Uma geração. Porque aquela geração que saiu do Egito tinha que prostrar no deserto. Para que só aqueles
de semente de fé, pudessem pisar na Terra Santa. E qual é a Terra Santa para nós? É o batismo do Espírito Santo. É esta roupagem de adoção. É o lugar onde nós precisamos e devemos estar. Não é bom ficar no deserto todo o tempo. Não é bom ficar no deserto todo o tempo. Há um estádio a correr. Há uma vitória a alcançar. Por isso o profeta diz que o livro de Efésios nos leva para frente. Nos leva a seguir adiante. Isso pode ser repetitivo, mas nós temos base na Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo disse ali: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. É segurança. E uma técnica para você memorizar as coisas é você repetir. Você repetir. Você repete aquilo e você vai memorizar. Repita falando. Falando mesmo. E você vai memorizar. Por isso ele disse: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porquanto é segurança para vós. O que aconteceu com a doutrina da suposta Santíssima Trindade? Ela foi, no decorrer das eras, repetida, e uma mentira sendo repetida, ela chega a ser uma verdade na cabeça do povo. De tão repetida que é, ela chega a ser uma verdade. Tanto é que, hoje em dia, é uma verdade. Vá falar para as pessoas que Trindade não é de Deus. Elas ficam aborrecidas conosco. Elas incham conosco. E todos aqueles que são contrários a esta doutrina serão privados dos seus direitos políticos e religiosos, quando a hora do aperto chegar. Porquanto esta é a doutrina mãe da marca da besta. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais você repetir acerca de um assunto, você vai estabelecendo aquilo. Você vai memorizando, guardando aquilo. Por isso Paulo disse: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Israel, saindo do Egito, foi batizado no Mar Vermelho. É tipo do batismo nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele segue a jornada, a viagem, na linguagem do profeta aqui. Eles passaram por 3 estágios, indo para esta terra prometida. Agora, veja isto ser perfeitamente tipificado no Novo Testamento. Lá houve 3 estágios, e há 3 etapas desta viagem. Somos justificados pela fé. Aí ele traz as 3 etapas da graça, fazendo o paralelo com Israel ali saindo do Egito. Somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Isso é o que está declarado em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
A justificação nos reconcilia com Deus. Estávamos de mal com Deus. Não é isso? Estávamos de mal com Deus. Porquanto o pecado aborrece a Deus. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, verso 1, a Bíblia está declarando ali que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Estávamos de mal com Deus, mas Ele nos reconciliou. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. A justificação nos reconcilia com Deus, nos traz de volta. E por isso passamos a ter paz com Deus. Isso é a primeira etapa. Mas não descanse aí na primeira etapa. Não devemos descansar na primeira etapa, porque fomos batizados. Nós temos um estágio a correr, uma caminhada de fé pela frente. Leia a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia está dizendo ali, Miqueias 2, verso 10. Levantai-vos e andai. Veja a expressão do profeta. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O vosso descanso não é no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não. O vosso descanso não é por ser membro do tabernáculo da fé. O vosso descanso não é nem mesmo na santificação. Isso tem o seu lugar. Isso tem o seu tempo. Isso é necessário. O nosso descanso está no batismo do Espírito Santo. Porque isto é o selo, a garantia, a certeza, a convicção que Deus nos aceitou. Por isso, é seguir para frente, é não se deter, não parar simplesmente no primeiro estágio. Efésios capítulo 1, você pode ver aí pelo versículo 11 de Efésios capítulo 1, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa. E o selo é a prova de que um preço foi pago. E aí no verso 14 de Efésios 1 ele disse, o qual, o Espírito Santo da promessa, é o penhor. A palavra penhor quer dizer garantia. Qual é a garantia para o crente? É o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança. Está garantido.
Aleluia! Para a redenção da possessão de Deus. Amém! Para louvor da sua glória. É aqui o nosso descanso. Ainda resta um descanso para Israel, mas nós já temos este descanso. Já temos este descanso. Verso 9 de Hebreus capítulo 4. Podemos ver verso 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, Hebreus capítulo 4, verso 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso repouso não é guardar um dia, não é o sábado. O nosso descanso está aqui, quando o Espírito Santo vem fazer morada em nossas vidas. Esse é o nosso descanso. Por isso, levantai-vos e andai. Siga adiante. Nós temos que ir tomar posse. Tomar posse da herança, da promessa. Agora, eles chegaram na terra, colocaram o pé na terra santa, tiraram o cacho de uvas, que um homem só não pôde carregar. A Bíblia disse aqui, em Números 13, que teve que ser 2 homens carregando. Veja o verso 23 de Números 13. Teve que ser 2 homens carregando aquele cacho de uva. A terra era boa, era exatamente como Deus falou. Eles provaram, trouxeram o testemunho. Só que eles não se acharam dignos. Eles entenderam que não valeria a pena. Eles entenderam que não valeria a pena lutar. Não vale a pena lutar. Não vale a pena morrer. Isso é para aqueles que não têm objetivo. É para aqueles que não têm um alvo. Que não sabem onde querem chegar. Que têm medo de possuir as coisas. Que tem medo de dar um passo. Uma coisa é você ser prudente, você ter os pés no chão, ter consciência. Outra coisa é você ter medo de dar passos. Eles olharam o tamanho do gigante. Ora, se temos que possuir as coisas, temos que trabalhar por aquilo. Se queremos chegar em algum lugar, vamos chegar de braços dados? Vamos? Vamos chegar acomodados? Se queremos chegar em algum lugar? Haviam gigantes, filhos de Anak. O inimigo era forte. Era forte. Mas estes aqui esqueceram do Deus que é maior. Eles esqueceram do Deus que é maior.
Que coisa terrível é você estar do lado de pessoas pessimistas, de pessoas medrosas. É ruim demais. É ruim demais quando a incredulidade entra em cena. Será que vai dar? Será que vai chegar em algum lugar? E muitos desistem. Leia o capítulo 14 de Números e veja, eles desejaram voltar para o Egito. Desejaram retroceder. Eles esqueceram completamente o Deus que estava com eles. Esqueceram. Aí, perderam a bênção. Crentes deixando de usufruir a bênção de Deus. Nós somos predestinados para isto. Leia o versículo 4 de Efésios 1. Ele nos abençoou, não foi com pouca não, meu irmão. Foi com todas. Amém. Todas as bênçãos. É assim a expressão da Bíblia, Efésios capítulo 1. Foi com todas as bênçãos espirituais. Nós nos acomodamos com coisas pequenas. Bendito. É o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já discorremos acerca disso ontem. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos que Jesus não podia ser pai dele mesmo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Não foi pouca, não foi a metade, não foi... Foram todas as bênçãos. Essa é a promessa de Deus para o crente. Agora, lá houve 3 estágios da viagem. E há 3 etapas desta viagem. Pois somos justificados pela fé. Romanos 5, verso 1. Crendo no Senhor Jesus Cristo. Abandonando a terra do Egito, saindo fora. E então somos santificados através da oferta de seu sangue, lavados de nossos pecados. Você crê? Amém. E nos tornamos peregrinos e hóspedes, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo. Nossa promessa. O mesmo fez Israel no deserto. Nenhum lugar para descansar. Não é aqui o vosso descanso. Viajando noites após noites, seguindo a coluna de fogo, mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram. É aí onde o crente chega. E ele chega primeiro ao reconhecimento de que ele é um pecador. Então ele é separado pelas águas. A lavagem das águas. A lavagem de águas pela palavra. Crendo no Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 26. Nós somos lavados pela água da palavra, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificado pela fé, o crente se torna portador e em paz com Deus, através de Cristo, batizado no nome de Jesus Cristo, para omiti-lo na viagem. Você entendeu? Na viagem. Então ele se torna um hóspede, um peregrino. Ele está em viagem para onde? Para uma promessa que Deus fez. É um processo.
Israel ainda não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem. É aí onde vocês, nazarenos e peregrinos da santidade, e os demais caíram. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cades Barneia, aqui onde nós estamos lendo em Números 13, quando os espias foram e disseram, a terra é grande, mas alguns deles voltaram e disseram, não podemos tomá-la, porque as cidades estão muradas e assim por diante. Porém Josué e Calebe levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-la. Este é o crente. É o crente que chega. Este é o crente que não desanima, que não olha o que está simplesmente no aparente. O crente é guiado pela fé de Jesus Cristo. Eles disseram, somos mais do que capazes. Eles acalmaram o coração do povo. Eles acalmaram o coração do povo. Josué e Calebe acalmaram o coração do povo. Eles disseram, nós podemos. É o verso 30 de Números 13. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, Calebe viu a mesma coisa que os outros viram. É ponto de vista. Ponto de vista. Todos viram a mesma coisa. No sentido natural. Todos viram. Viram que a terra era boa. Viram que havia gigantes. Viram os muros. Eles viram o poderio dos habitantes daquela terra de Canaã. Todos viram a mesma coisa no olhar natural. Mas veja o olhar de Calebe e o olhar de Josué. Josué é também chamado de Oséias na Bíblia. O mesmo olhar. Olhar natural. E assim acontece conosco. Nós olhamos e vemos coisas diferentes. Porque depende do que nós estamos olhando e como nós estamos olhando as coisas. Um olha, vê e crê. O outro olha, vê e duvida. Predestinação. Predestinação para ver Deus. Predestinação para ver o invisível. Predestinação para ver e possuir. Outros não conseguem ver. Não conseguem enxergar um palmo além. E por isso ficam detidos. Veem só o que está diante dos olhos. Veem só problemas. Veem só o tamanho do inimigo. Mas o crente vê o Deus que é grande. O Deus que pode fazer as coisas sucederem. Essa é a diferença. E é este que entra e possui.
Caleb disse: nós podemos, somos capazes, somos mais do que capazes para tomá-la. Por causa de suas afirmações documentadas que já estavam assinadas. Eles criam em duas obras da graça. Eles quem? Aqueles que disseram que não podiam. Eles eram crentes. Mas o irmão Branham vem e diz, eles criam em duas obras da graça, justificação e santificação. O crente crê nas três. E não podiam se mover mais para diante. Na linguagem do profeta, crentes fronteiriços, que vão até um determinado estágio. Não podiam se mover mais para diante. E ouçam, toda aquela geração pereceu no deserto. Porém, duas que chegaram à terra prometida e trouxeram a evidência de que era uma terra boa. Somos mais do que capazes de tomá-la, porque essa é a promessa de Deus. Então, em vez das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres, eles pensaram que isto quebraria suas tradições doutrinárias. E o que aconteceu a isto? Pereceram na terra. Mas os crentes, você é crente? Os equipamentos de Caleb e Josué, que estavam indo para a promessa, eles mudaram para a terra e tomaram a terra e se estabeleceram na terra como uma possessão. E nunca paramos na justificação, santificação. Vamos em frente com o batismo com o Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus, sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpa de uma vida de pecado. Isso o melhor assembleano faz. O melhor batista faz. Mas agora, nos apressamos em uma posição. Há uma promessa do batismo do Espírito Santo. Amém. Pois Pedro disse no dia dos Pentecostes, pois a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Efésios aqui nos coloca como Josué em uma posição. Observe você, Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra, Efraim aqui, Manassés aqui, este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui, ele dividiu a terra e ele estabeleceu o povo. E Josué, não sabendo que aquilo já estava definido sobrenaturalmente, as mães, quando tinham os seus filhos e davam o nome dos filhos, já apontava para o lugar que eles iriam ficar. Josué, não sabendo disso, mas através da inspiração, dirigido pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem sua promessa, exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seus nascimentos lá atrás. Como Deus tem colocado alguns na igreja,
através de suas dores de parto. Oh, às vezes é tremendo, quando a igreja está gemendo sob uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes, como elas gemem e choram sob suas dores de parto, mas quando eles nascem, e você sabe, irmãos, antes de ter a dor de parto, antes de saber que estava grávida, a mulher teve um encontro íntimo com o marido. A mulher teve um encontro íntimo com o marido. Teve uma sensação. Teve um relacionamento. E nós, este filho, só poderá ser gerado em nós se tivermos esta relação, este encontro íntimo, esta sensação. Vocês entendem a linguagem? Tem que ter um achego, uma troca. É isso que acontece com marido e mulher. E depois vem e gera o filho. E aí vem as dores de parto. Vem as dores de parto. O desejo que o filho apareça. E conta-se as horas. E prepara as coisas. Mas quando eles nascem, e realmente nascidos no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Então lá ele dá o falar em línguas, interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dons de cura, todos os tipos de milagres. Onde a igreja está sempre tentando levar alguém à parede, mas não faça isto. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim. Se você estiver em Manassés, você tem que tomar o seu lugar em Cristo, tomá-la realmente. Oh, isso se torna profundo e rico quando chegamos aqui. Como que Deus coloca um na igreja para falar em línguas. Agora, temos sido ensinados muitas vezes. Todos nós temos que falar em línguas. Isto é errado. Todos nós temos que fazer isto. Não, não temos. Todos eles não fizeram coisa alguma. Cada terra foi provida e dividida através da inspiração. Em 1 Coríntios, capítulo 12, você pode ver aí na sua Bíblia, o apóstolo está dizendo assim, lá pelo versículo 27, de 1 Coríntios 12, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, que é aquele que estabelece as coisas. Em segundo lugar, profetas, a quem vem a palavra. Em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Isso são as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Porventura são todos apóstolos? Não.
São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Cada um tem o seu lugar no corpo. E nós temos que estar felizes, estarmos felizes onde Deus nos colocou. Cada terra foi provida e dividida através da inspiração. E cada uma, eu poderia tomar as Escrituras e lhe mostrar isso exatamente, que Ele as colocou no lugar onde eles tinham que estar, em seu lugar, como que as 2 tribos e meia que permaneceram do outro lado do rio. 2 tribos e meia ficaram antes do rio Jordão, como suas mães choraram em seus nascimentos e como cada lugar estava suposto a ser. E agora, depois que você está dentro, isto não significa que você está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Você tem que tomar posse. Então veja, Canaã não representava o grande céu, porque era guerra e problemas e mortes e lutas e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isto possa correr perfeitamente. Canaã é a era do vencedor. É a era do vencedor, nós aprendemos. Representa o batismo do Espírito Santo, que é esta vida de Deus, que nos encoraja, que nos anima, que nos faz possuidores de todas as coisas. E aí está onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir a alguém de ser curado? Aí vem a responsabilidade. A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. Você diz, agora espere um momento, irmão Brana. Bem, isto é a verdade. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa para lutar uma luta total, sem perder um homem, sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira ou um primeiro socorro ou uma atadura. Deus disse, a terra é tua, vai e lute. Pense em ter uma luta e sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, e ninguém ficar ferido. Eles mataram os amalequitas e os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e a escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Irmão Brana fala 16, mas são 36. Josué disse, parem, espere um momento. Há algo errado. Há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa. Lá nada será ferido. Nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar. Porque temos 16 homens mortos aqui. Eles são irmãos israelitas e eles estão mortos. Porque morreram eles, homens inocentes,
porque um só homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual isto precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus e em linha um com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não deveria ter feito. A vida de 16 homens foi tirada. Penso que eram 16, talvez mais, eram 36. Josué chamou e disse: há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene. Veja que coisa. E nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado àquela promessa. Ele o fará. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí o profeta tem aquela mensagem: se Deus está conosco, onde estão todos os milagres? É uma mensagem do irmão Brano, ali baseado em Juízes. Se Deus está conosco, onde estão todos os milagres? Por isso eu preciso, você precisa, nós precisamos nos investigar, porque Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A promessa é de vitória. Estamos na era do vencedor, em Canaã. Se estamos em derrota, há algo errado em algum lugar. Temos que investigar. Canaã é a era do vencedor. Você crê nisto? Se estamos perdendo, temos que investigar. Por isso Paulo disse: examinai o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos ficar de pé. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Este é o pão da vida. É o pão que dá saúde. Este pão que nós vamos comer. A palavra de Deus. E representa a palavra. 1 Coríntios 11, verso 23. Nós podemos. Somos mais do que capazes. Deus nos deu a capacidade. A nossa capacidade vem de Deus. Nós cremos assim. A nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos dá a condição. É Ele que nos dá a capacidade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vamos ler João 13, do verso 12 ao verso 17. Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém.